Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao nosso derradeiro podcast Assim Pode de 2025. Não é o último, não acabou. Estamos abrindo aqui, Me fazendo assustou por um minuto. derradeiro de 2025, hein, Marcela? Nossa, Estamos fazendo uma chegamos. externa hoje, para quem nos acompanha, quem tem visto aí pelo menos um pouquinho do nosso podcast, está percebendo que hoje nós estamos na selva amazônica. Gostou dessa, né? Podcast ecológico, Ecológico, em porque... homenagem às pautas atuais. Porque nós somos ecológicos. Nós somos né? muito ecológicos. Essa camiseta, por exemplo, é ecológica. Essa aqui é de couro sintético, mas acho que usa plástico. Se lavar, não tem segunda chance. É utilização única. A Tatiana já está olhando com aquela cara de é isso que dá fazer podcast sem roteiro. Mas o roteiro somos nós. A gente... Né? Gostei. Muito natalino falar, inclusive. Não é? Ressuscitar essa frase. O roteiro somos nós. Bom, falando sério, se você ficou nesse vídeo pelos primeiros 30 segundos, é porque você tem muito interesse no nosso assunto. E nós gostaríamos de abrir o nosso podcast derradeiro de 2025 fazendo um agradecimento, né, Marcela, a todos os participantes que tiveram conosco, todo o pessoal do ECAD que esteve aqui, todos os titulares artistas associados a Assim. Tivemos roteiristas, tivemos dubladores, tivemos diretores, tivemos pessoas que são profissionais incríveis em que a gente agradece e tem muito orgulho de ter aceitado o nosso convite, né? Sim. E ter participado conosco, algumas vezes com nós dois juntos, outras só com o Marcelo, outras só com a Marcela. Mas assim, o mais importante é que o projeto nosso, né, que nasceu esse ano do nosso podcast, está com toda a pinta de que tem tudo para dar certo. Deu certo, né? Acho que já deu. Acho que a gente já pode falar que deu certo, não é, mano? Deu. Eu acredito que sim, porque o nosso propósito, que é passar informação, trocar informação, dar um espaço para que as pessoas possam contar sobre a sua história pessoal, sobre a sua história profissional, né? E eu percebi uma coisa muito legal, que foi como as pessoas se sentiram à vontade, né? Eu acho que isso é o mais legal. O pessoal vem, porque a gente também, com essa coisa de não ter experiência como apresentador, fazer tudo meio no improviso, eu acho que acaba contribuindo para deixar o pessoal mais à vontade, né? Então, com certeza. E a gente sempre falou no começo, quando pensamos no podcast, que a gente queria que fosse um espaço para as pessoas realmente contarem as suas histórias, mas focando até às vezes em coisas que elas não estão muito acostumadas a falar por aí, né? Eu me lembro que quando a gente, por exemplo, trazia o pessoal do ECAD, sempre tinha aquela expectativa de vamos trazer os números da execução pública, vamos trazer as regras de negócio, e de repente o pessoal chegava, né? E não, a gente queria saber, e aí? Como que era antes? O que te levou, a se tornar o que você se tornou? Exatamente. Então, eu penso que esse foco, né, mais nas pessoas, né, nessa coisa mais, entendeu? Mais humana, né? Mas eu acho que foi deu uma cara legal pro nosso espaço, né? A gente não pode deixar de fazer um agradecimento especial para o pessoal lá da CMC Vídeo. Com certeza. Né, que foi muito parceiro esse ano, inclusive, registradíssima que a gente teve alguns contratempos com saúde, teve que remarcar, teve que refazer, não sei o quê, e os caras foram ponta firme, pessoal viu? Todo da então, CMC, pessoal da CMC, aquele obrigado. Beijo de muito carinho e agradecimento pela parceria de Estaremos 25, juntos em 2026. Em 2026, né, com certeza, mano? Com certeza. Com outros assuntos, mais titulares, né? Foi um ano bastante ocupado, né, mano? Foi. Muita coisa para falar, né? Não, e assim, né? Para você que está aí nos ouvindo, veja, para 2026 temos ideias novas, né? Sim. A gente tem a ideia de ampliar o nosso podcast para outros assuntos também de interesse, não só na área musical. É claro que, como a gente tem um programa que a gente tem por semana, a gente nunca vai faltar assunto, nunca vai faltar tema. Sim. E é claro que a gente nunca vai esgotar o assunto do direito autoral, o assunto musical, o assunto artístico, convidados, mas a gente também, assim, fazendo um brainstorm, trocando umas ideias, a gente entendeu que talvez a gente possa trazer pessoas que possam colaborar com informações, com coisas do cotidiano normal. Sim, também, né? Sim, então, quando isso aparecer aqui no nosso Assim Pode,
não estranhe falar, poxa, mas o que aconteceu com a Simpod? Agora tem pessoas que não são da música. Teremos também, né? Porque eu acho que o intuito nosso é fazer uma coisa que fique agradável, que fique gostosa. Eu acho que o importante é a pessoa ser legal, o assunto ser interessante e ter algum tipo de efeito na vida das pessoas, né? A gente tem alguns convidados aqui. Eu, pessoalmente, tenho uma listinha daoríssima que eu não posso dar spoiler, né? Até porque tem que, enfim, passar por todo o processo de fazer convite, ter certeza que vai rolar, que não sei o quê. Mas, assim, eu já tenho uma listinha de assuntos que eu acho variados, que eu acho que vão ser bem interessantes para a gente inovar, né? Com eles, trazer e se divertir, gente. Porque o legal é a gente poder deixar a pessoa se divertir fazendo e a gente se divertir fazendo e vocês se divertirem assistindo. É isso aí, Né? é isso aí. Bom, e de coisa boa do nosso negócio, que a gente pode, assim, como é o último programa do ano, fazer um apanhado de 2025, um breve relato, né, vamos dizer assim. Eu acho que todo mundo sabe que o assunto do momento é a inteligência artificial, como vai ficar a questão dos direitos autorais em decorrência, né, da inteligência artificial generativa, né? E o que temos a dizer é que nada resolvido em 2025, né? Tudo ficou para 2026 e sabe-se lá como vai ser 2026, que é ano de eleição. O que a gente sabe dentro das nossas lutas, batalhas e participações aí nos fóruns, enfim, nas discussões, é que a gente sabe que as Big Techs estão com muita força, né, estão impondo muita pressão. O nosso Congresso Nacional ali, né, não conseguiu pautar esse ano, não conseguiu chegar num consenso e num denominador que fosse satisfatório para todo mundo. Não sabemos se isso vai acontecer. Existe uma expectativa de que aconteça no primeiro quadrimestre, aí, vamos dizer, 26. Primeiro trimestre, desculpa, ou nos primeiros 4 meses aí de 2026, né, porque o recesso do Senado acho que vai até fevereiro, aí tem, né, toda a questão aí, as pautas que vão voltar, e, né, existe uma expectativa muito grande, muito embora um senso de realidade, né, de que talvez a gente não consiga chegar onde a gente gostaria. Né? Aquela história que você sempre fala de se encontrar no meio do caminho. Né? Eu quero acreditar que sim, mano. Eu quero acreditar que a gente tem... Que ao final disso, a gente vá ter força. Porque a gente tem pessoas muito fortes batalhando, sabe? Por essa pauta junto ao Congresso. A gente, na gestão coletiva mesmo, a gente está conseguindo uma interlocução boa, né? Sim. Enfim, com os políticos. Estamos levando o entendimento a todos, né? Sobre essa questão do que o direito autoral representa, significa. E você falou uma coisa que é muito importante. É uma batalha dificílima. Dificílima. Mas eu acho que a gente precisa ser otimista, né? Acreditar realmente que a gente vai conseguir impor aí, né? Fazer valer o direito autoral, porque é o que precisa acontecer. E eu penso que isso talvez seja até acelerado esse processo, até em razão dos acordos que agora estão começando a ser feitos lá fora, né? Já entre as gravadoras e essas plataformas de IA, né? Que é algo que a gente fica se perguntando, né? Como esses acordos são de fato, né? Do que eles são feitos, o que tem por trás deles, então, né? Eu tenho assim uma coisa que me incomoda assim profundamente, que muitas vezes a gente está olhando muito mais para um acordo que envolve troca de tecnologia e de insumo do que efetivamente uma reparação econômica, né? Por isso que eu acho que essa luta da gestão coletiva, ela é muito importante que ela se firme no ano que vem, que ela ganhe cada vez mais espaço no ano que vem. Verdade. Porque, em última instância, eu acho que a gestão coletiva vai ser a salvação para o autor, para a classe artística, né? O autor aqui eu quero... Sim, a classe artística de uma forma geral. Porque você imagina só, né? Você faz uma gravadora, faz um licenciamento aí para uma grande plataforma. Você acha que eles não têm interesse nessa tecnologia? Da mesma maneira que
a plataforma de inteligência artificial não precisa de um insumo de qualidade, em termos de qualidade de dados, para continuar trabalhando, né? As suas ferramentas, treinando as suas ferramentas com insumo de qualidade. Você vê aí o acordo que foi feito agora entre a Disney e a OpenAI, isso é um negócio... Então, assim, e o autor vai sempre ficar naquela posição, né? Tá, mas e a minha... E o dinheiro, né? De onde vem? Como que vem? E a gestão coletiva sempre responde essa pergunta, sempre traz. No final das contas, né? Você pode observar aí que a execução pública e amanhã, dentro desse uso da inteligência artificial, eu acho que a gente pode ser aí o lugar onde o autor vai se ver, o criador vai se ver amparado. Eu já vem sendo, né? A verdade é que hoje o ECAD, vamos dizer que assim, a gente não está com os números totalmente fechados, mas o ECAD esse ano vai fechar muito próximo de 1 bilhão e 800 de direitos distribuídos. Né? Vamos dizer aí que se o número do ano passado, a gente não tem esse número ainda, né? Lembrando que a gente está gravando um pouco antes do ano acabar, né? Tá. A gente não tem esse número fechado, mas se for no mínimo igual ao do ano passado, para mais de 340 mil titulares. Então é daqui para cima. Exato. 1 bilhão e 800. Então a gente está falando aí, gente, de mais de 300 milhões de dólares, né? Para muita gente. Então o sistema de gestão coletiva hoje, através dos bons acordos que ele tem, né, com vários segmentos, ele tem conseguido distribuir uma renda considerável para uma quantidade de direitos de titulares consideráveis. E aí você vê acordos multimilionários, não diria bilionários, mas multimilionários entre gravadoras e essas plataformas, ou mesmo as editoras, mas não existe nenhuma transparência de apresentação desses números, para quem vai o dinheiro, se ele fica só com a gravadora, quanto que isso é passado para o artista, se o músico é contemplado na parte do conexo, se o intérprete é contemplado, se a gravadora como proprietária do fonograma, ela tem pelo contrato, ela tem direito a ficar com todo o dinheiro, né? Quanto ela recebe de Deezer, de Spotify, as editoras, como isso é distribuído. Exato. Essa carência dessa transparência, inclusive, faz até com que a gente também acredite que a melhor fonte de remuneração vai ser a do ECAD, através das associações, não só por conta do volume de dinheiro, mas por conta da informação que é passada. Sim. Então, hoje, se você é um artista que você está recebendo direito de execução pública pela sua associação, né, e se a sua associação não é assim, venha para assim, por favor, né, você é muito bem-vindo, você tem todo aquele arcabouço de informação desde a fonte da renda, onde ela veio, né, a rubrica que ela foi distribuída, você tem valor de ponto por execução, você tem valor de ponto por secundagem, você consegue ter realmente um controle pleno. Não, você faz o caminho, né? É o caminho do dinheiro. Não desconheço, né, um outro meio que remunera artistas com direito autoral, que seja tão eficiente e transparente como é o sistema de gestão coletiva hoje. O que é maravilhoso, é muito bom para as associações, é muito bom para o ECAD, é muito bom para os titulares. Vivemos um momento muito positivo e é importante que as pessoas saibam isso. Quem está entrando já entra sabendo como as coisas funcionam, né? Procura lá a tua associação para cada vez se informar mais. E quem já está no negócio se sente seguro de que, pô, essa parte da minha fonte de renda fruto do meu trabalho, ou ela, de uma certa forma, ela está segura, né? Ela está garantida porque esse negócio está sólido, ele funciona bem, ele é transparente. Claro, muitas vezes a pessoa não vai concordar com o valor, vai achar que é pouco, vai achar que é isso, principalmente quando é o streaming, né? Porque a quantidade de obras e fonogramas que são contemplados é muito maior do que daquilo que você arrecada em dinheiro. Então, quando você vai dividir um dinheiro, você vai fazer a conta, por uma quantidade muito maior de obra e fonograma do que o dinheiro propriamente dito, né? O valor por execução, às vezes você tem que ter uma quantidade... São 11 casas decimais, eu acho. Grande, né, de execuções para você receber algum valor.
Mas isso não é porque o sistema é ineficiente. Não, é porque isso assim é mesmo. porque o sistema contempla a todos, ele não escolhe quem ele paga. Então, se você tem R$ 1.000 para distribuir para 1 milhão de obras, você vai ter nada, uma fração. Aí quem tiver realmente com muitas visualizações, com muitas execuções, de fato vai acabar tendo uma remuneração maior. Isso só em todos os segmentos, mas é sempre bom a gente dar uma pincelada nessa questão do streaming, né? Porque gera essa questão, mas eu recebo tão pouco, eu tive 100 mil views. Pô, não é nada, meu. Não vai receber nada mesmo. Mas você sabe que eu acho que o mais importante de tudo isso... Mas o direito está preservado, né? O direito está garantido. Se um dia você tiver mais... transparente, é uma coisa que você vai lá, assim, o seu demonstrativo te diz, né? O quanto, de onde, como, por quê, né? Se você não consegue, tem dificuldade de interpretar aquela informação, você se dirige à sua associação e alguém ali certamente vai te trazer essa explicação. Mas reconectando com aquele lance lá da IA, né, um outro aspecto que é interessante que a IA trouxe, e aí voltando para a questão da gestão coletiva também, né, foi a harmonização da declaração, né, de titularidade, que foi uma coisa que a gente durante muitos anos meio que tinha dificuldade de conseguir chegar num processo de cadastro que fosse harmonizado entre as associações. Um trabalho que a gente fez lá atrás, né? Pois Dá assim mesmo. Sim, isso é verdade, é verdade. Realmente a gente tem de padronização um histórico de documentação, forte nisso, né? Mas, e que no final a inteligência artificial, aliás, a inteligência artificial e aquela coisa das MTGs, né, das montagens não autorizadas, meio que obrigou o sistema a chegar num modelo, né, de cadastro, que era uma coisa que a gente queria. Então, hoje o ECAD tem um processo, né, graças ao trabalho das associações e dos comitês técnicos do ECAD e tudo, bastante rigoroso de validação de cadastro de obra, fonograma e titular, né? Eu acho que isso é importante dentro do apanhado que você está trazendo, né, de conquistas da gestão esse ano. Eu acho que isso foi um avanço enorme que a gente teve, né? A formação aí do Comitê de Análise de Dados do ECAD, né, que lida justamente com essa questão de tentativas de fraude contra o sistema de gestão coletiva, né, e essa parte de uso não autorizado de obra, fonograma, né, para fazer montagens e outras coisas, né. Eu acho que uma outra coisa que é legal a gente lembrar também, uma conquista aí da arrecadação do ECAD foi finalmente, né, o acordo com a Netflix para o pagamento dos direitos conexos, né? É isso mesmo. Isso é um gol de bicicleta, assim. Eu lembro que na reunião que a gente teve de arrecadação, eu até falei, vamos fazer uma dancinha. Acho que foi no AG até. Foi. Eu brinquei com os executivos, falei, gente, a gente tem que comemorar com dancinha, porque a Netflix é o maior streaming de audiovisual, né? Então, você consegue marcar esse território com um streaming desse tamanho, ninguém mais vai você carrega todo mundo, claro, né, para dentro do conceito. Então, já é uma outra coisa que eu acho que foi bem relevante para nós esse ano. E outra coisa importante também, né, nesse tema ainda da inteligência artificial, é o entendimento do nosso Ministério da Cultura hoje, que é muito próximo, se não igual ao entendimento das associações. É verdade, né? É verdade. Então, quando ele vai ao encontro do que a gente imagina, fica muito positivo, porque aí a gente une a força do Estado com a força com quem de fato detém a titularidade do direito, para você, no Congresso Nacional, elaborar sugestões para o projeto de lei, você tem o apoio, vamos dizer assim, do Estado na parte que, de uma certa forma, regula, fiscaliza todo o sistema de gestão coletiva, e que nesse tema dessa relevância, ele está dentro da mesma página, está falando a mesma língua. Você lembra que recentemente recebemos lá o Marcos Alves de Souza, né, que é a pessoa mais forte hoje, né, no direito autoral no Estado, né, é o cara que comanda o controle no direito autoral no Ministério da Cultura, é o chefão. E foi uma reunião muito positiva. Foi uma reunião maravilhosa, em que houve um encontro ali de ideias, né? Houve
uma troca muito positiva em relação ao que o Estado enxerga com o que a gestão coletiva enxerga. Não, e a harmonia, claro, né? É claro que eles também têm consciência das próprias limitações que existem hoje no Congresso Nacional, até por conta dos interesses estarem muito divididos e hoje o governo não controla a base, né? Então, ali, se for ter uma decisão política, a gente não sabe qual é o viés. Se for ter uma decisão técnica, a gente prefere, né? Sim. Porque politicamente a gente sabe que, como a gente já falou agora há pouco, as Big Techs têm uma influência muito grande, né? Sobretudo em relação aos seus interesses, principalmente com a aproximação que eles têm com certos políticos. Né? Mas é muito legal isso que você falou, porque o Marcos Souza realmente, eu não o conhecia, né? Eu comentei com você quando eu o conheci, e eu fiquei muito impressionada, assim, com o nível de profundidade de conhecimento dele. Então foi muito legal, porque eu falei, nossa, a gente está em super boas mãos para esse projeto andar, né? Então quando você coloca todo mundo nessa equação, né? As pessoas que estão ali representando a gestão coletiva, mais ao lado das pessoas do governo, né, do Estado, que estão ali também representando os interesses dos titulares de direito, a gente consegue um discurso muito robusto, né, de defesa do direito autoral. Por isso que eu estou um pouco mais otimista do que eu já estive. A gente já teve essa conversa em vários momentos, em todos eles eu falo sempre para você, né? Eu falo, ai, Mar, não sei. Eu acho que na própria Trends, recentemente, a gente teve um painel lá e eu estava meio, ai, não sei. Mas eu preciso acreditar que o autor tem força. E a gestão coletiva é essa força. Não, mas tem, sim. Né? E às vezes a gente, meio quando você está no meio da batalha, assim, você está no meio daquele calor ali, você se sente um pouco, parece que a energia ela cai um pouquinho, né? E aí, de repente, pensando melhor, eu refletindo melhor depois que eu votei, eu falei, poxa vida, mas não é verdade, a gente sempre conseguiu as coisas. Mas eu vou te falar o que eu acho em relação a isso. Sabe? Tem uma questão que eu acho que é super de super compreensão, fácil compreensão, porque no fundo a gente está lutando por uma coisa tão óbvia e tão justa que a gente tem a sensação de que as nossas possíveis perdas não são por pensamentos distintos, é por questão puramente política. Porque não faz sentido hoje no Brasil, vamos falar de Brasil, né? Quando você olha a lei, quando você olha tudo que foi construído e como foi evoluído, todo o direito autoral no território brasileiro, que protege o repertório estrangeiro da mesma forma que o repertório brasileiro, é impensável em você hoje não ter muito claro para qualquer pessoa que está envolvida nesse negócio que o direito autoral, para ser licenciado de forma prévia, ele tem que ter a sua remuneração garantida. Que não existe uso freela, não existe nada gratuito. E quando você se depara com uma situação como essa, em que você está, cara, meio que, vamos dizer assim, você está ali lutando e brigando por uma coisa que é muito óbvia, que é um direito muito garantido pela lei, pela Constituição. Por que desgasta mais? Porque você tem a sensação que você está brigando com alguém muito mais poderoso. Porque não deveria ter essa luta. Não, isso deveria ser assim, ó. Naturalmente. Não, natural, né? é claro que a sim, gente tem que pagar, tá tudo certo, e a nossa oferta é tanto. Aí você vai discutir valor. E aí você vai discutir critério de reparto. Sim. Mas não você querer brigar para querer direito, comprovar um direito teu que está garantido há tantos anos. E eu acho que isso é que deixa todos os profissionais da área um pouco indignado, um pouco cansado, porque você parece que está enxugando um gelo, e a sensação que você tem é que você fala, tá bom, ok, ainda que a gente flexibilize ao máximo, né, ainda assim vai estar injusto, mas a gente tem uma meia vitória. Só que às vezes a gente tem a sensação de que a gente vai ser engolido. Que tipo assim, vai acontecer alguma coisa que vai falar, ó, nesse cenário aqui, ninguém vai pagar nada, tá liberado. Pode botar as máquinas para rodar, para treinar. Por quê? Porque vai ser bom para a cultura. Aí vem todo aquele discurso do... pavoroso de fair use que não tem no Brasil. Exatamente.
que é, né, hipoteticamente, o que está na rede não tem dono, é livre, Não. vamos juntar tudo e poder usar. Então, eu acho que a sensação que a gente tem, muitas vezes, e eu percebo isso quando a gente, toda hora falando desse assunto, vai cansando um pouco por essa questão. E a gente sabe que o artista tem a sua força, mas a sua força é limitada. Venhamos e convenhamos, sejamos realistas, que no Brasil, hoje, no status quo, né, depende de quem está no governo, uma camada artística tem força, a outra não tem. Uma camada artística tem poder de influência, mas não quer se envolver porque, de repente, as prefeituras vão parar de contratar. Né? Gente, a gente está falando de uma coisa... Agora você já está entrando para além da inteligência artificial. Por quê? Né? Mas e por quê? Que é verdade, além, mas por quê? Isso é verdade. É a questão da conjuntura se misturam pelo seguinte, a gente precisa do apoio massivo. A gente precisa do apoio de todos os gêneros. E a gente sabe que existem situações, porque a gente já teve isso, não é achismo, isso já aconteceu. De artista falar, infelizmente, eu posso até concordar com o que você está falando, mas eu não vou subir nesse palanque. Né? E aí a gente entra numa seara em que a gente representa esses caras. Sim. Se a gente tem a carta branca para falar o que a gente entende, porque eles nos outorgam isso, maravilha, mas a gente não tem o poder que eles têm quando põe a cara. É diferente um representante, um executivo de uma empresa, tá lá brigando com argumentos jurídicos, com argumentos técnicos, trazendo toda a profundidade das questões das legislações exteriores, com os acordos que o Brasil tem de reciprocidade, e beleza. Tudo isso tem um peso, mas o coletivo de artistas tem um peso muito maior. Sim. O argumento é outro. O cara pega no microfone e fala, é o seguinte, eu não aceito. E não padece de conflito de interesse. O que eu acho que é por que eu confio tanto na gestão coletiva, né? Quando a gente vai falar em qualquer segmento, né? Seja para arrecadar, seja para distribuir, seja para defender uma tese, como agora no caso da inteligência artificial, porque a gente busca um caminho no sentido de tentar não refletir os conflitos de interesse. Né? Então, é óbvio que nem sempre a gente consegue dar conta disso. Né? Mas aí a questão da IA já tem um conflitão de interesse quando as gravadoras já negociaram com as plataformas e as gravadoras são titulares de direito. Eu ia chegar aí, já saíram lá na frente. Eu ia chegar aí. A gente tem algumas situações, por exemplo, onde a gente vive isso. Né? E o streaming é o melhor exemplo. Porque o streaming, o que aconteceu, né, com aquela questão, por exemplo, que houve durante muito tempo, aquela luta dos músicos para receberem os direitos, né, de execução pública, de fonogramas utilizados nos streamings, né? Tinham aqueles argumentos lá dos contratos que foram fechados lá fora, e até hoje o ECAD não tem, né? Não pode fazer negócio em nome dessas gravadoras que fizeram esses contratos. Então, é nesse sentido que eu falo que a gestão coletiva ela tenta diminuir essa questão dos conflitos, porque ela olha para o conjunto de titulares. Mas né? é porque a gente Nem trabalha... sempre a gente consegue exercer porque isso. Porque a gente trabalha por mandato. Caso. O mandato ele é limitado. Quando ele é outorgado com uma finalidade específica. Então, quando a gente tem um mandato completo, para você representar de forma completa... Aí você faz tudo. Ok. Quando você tem um mandato limitado, aí você não tem o que fazer. Mas aí também é o seguinte, também depois não vem bater na nossa porta, dizer que não... Por quê? Porque eu não pude te representar, porque você não me outorgou esse mandato. Agora, normalmente isso não vem das majors, né? E com essa reclamação vem do artista. Mas aí o artista está contratado pela major. Quer dizer, falar, pô, a major que te representa, na verdade, ela tirou a outorga desse mandato nosso, então, infelizmente, você vai ter que reclamar direto com ela. Pô, mas como assim? É assim. É assim, exato. Né? Nesse caso, é assim. Então, a gente tem questões aí que são bem complexas, especificidades, né, do nosso negócio, que são complexas, mas como a gente estava falando agora há pouco, ainda com tudo isso, vamos ter assim, a certeza
de que o sistema de gestão coletivo ainda trará muitos benefícios. Sim, né? eu tá chegando muito perto do final do ano para eu ficar pessimista, Mar. Não, acho que eu nem acho tem que pessimismo. a vida tem que ser sempre otimista, né? Tem que ser Como a gente sempre foi. Sim, graças a Deus esse ano foi muito bem, a gente está em linha com os nossos princípios, os nossos propósitos. A gente conseguiu, nesse ano, alcançar ainda um crescimento bacana em certas áreas do audiovisual, que é o que a gente mais gosta de fazer, claro, todos os segmentos, mas a gente está com projetos bons aí para o ano que vem, que já começou a acontecer no audiovisual, para o Nordeste de novo, que nós já estamos colocando de novo nosso pé lá. Não pensem que assim abandonou-os, porque jamais abandonou e jamais abandonaria, mas a gente agora vai criar projetos novos para que a gente possa ser mais uma opção aí no mercado, para quem ainda não nos conhece, passar a nos conhecer, para quem já nos conhece, continuar com a gente. Abraçar mais. Abraçar a causa. Indicar os amigos. Isso é uma coisa que a gente trabalha, né, na associação, com esse viés muito da indicação, né? O titular que gosta da Assim e que está satisfeito com o trabalho que a Assim está exercendo, ele vai e indica um colega, e o colega, às vezes, a gente sabe que existe uma questão de fidelidade associativa, e é muito bom isso, porque a gente se beneficia muito dessa fidelidade associativa na Assim. Então, às vezes, a gente compreende quando é o contrário, mas a gente também sabe que tem muito titular que transita. E esse cara que transita tem que estar com a gente. Vai parar de transitar, né? O cara que está transitando... Está procurando uma casa, aí tem que achar um lar. Tem que vir para nós. Aliás, vem mesmo, porque vai poder até participar do nosso podcast. Né? Vai ser muito bem atendido, vai ter seu repertório muito bem trabalhado pela nossa equipe, que é fantástica. A gente, graças a Deus, consegue atender aí a todos. Né? Se você pegar e fizer o nosso relatório final anual, a gente, graças a Deus, a gente não tem nenhuma intercorrência negativa. Né? Não é porque a gente está falando da gente, né? Mas é um fato. Não, mas a gente tem trabalhado bem, eu acho que a gente tem evoluído nos nossos métodos, isso é muito importante, né? A gente tem tido uma preocupação de treinamento constante da nossa equipe de trabalho, sempre participando dos comitês técnicos, né, do ECAD também. Hoje, praticamente toda a nossa operação participa com a gente das reuniões, né? E assim, eu penso que essas ações nesse sentido de qualificar os nossos colaboradores é imprescindível para que o resultado seja esse, né? A gente ter um altíssimo índice de fidelidade associativa, né? É muito legal, a gente ouve direto dos nossos, vamos dizer, parceiros de trabalho, nossas co-irmãs, né? Quando a gente se encontra, o povo fala, gente, o que vocês têm? Que o povo que está na Assim fala, não vou sair de lá, não sei o quê, né? Que mel é esse? Temos, né? a nossa beleza física, começa por aí. Né? Que tal? Né? Dá um close aqui. O rapaz, fala a verdade, hein? 51 anos, né? Como é que pode? A simpatia. Eu tentando falar sério, isso não vai ser editado, entendeu? Começa o cartão de visita por mim. Ai, gente, você então, que o simpatiza... presidente gato, agora eu vou zoar você. Ficou famoso, o presidente gato, né? Assim, né? Você viu? Grande cartão de visitas, né? Que moral, né? Da associação. Temos a Tatiana é nossa modelo também, viu? Quem não conhece, venha conhecer. Sim, só tem gente boa, bonita. Todo mundo é casado, viu, gente? Não se assanhe muito, não. É só para apreciar a beleza mesmo, né? A Marcela, a Marcela, cada hora com cabelo. Ai, não, mas eu sosseguei, né? Eu gostei desse, viu? Esse aqui ficou melhor. Gostei do corte e da cor. Não deu tempo de fazer a raiz. Eu vou falar pro pai Vandeco botar a carteirada na mesa. Vandeco é a forma carinhosa que eu chamo o Evandro. Você vê, né, gente? Pra ele botar uma carteirada nesse cabelo aí, que esse cabelo ficou legal. Esse aqui, né? Eu acho que eu vou ficar com ele por um tempo. Mas chove, né? Não, depois que eu cruzei ali dos 50... vermelho, do laranja na sua vida, e violeta, eu não sei. Eu enjoo, você tá ligado? Daqui a pouco...
ele é mais, né? Mais, Você chegou e falou, nossa, que mudança. eu ouvi uns elogios do meu cabelo. Eu Então, acho que eu vou manter ele assim por um tempo. Vou tentar manter o peso, também tá difícil, tá bem viu? mais Tá magro. Eu uma gostei do seu luta. tênis, também não tá filmando, mas eu gostei, o cano alto, bonito, Ele é azul. estilosinho, né? Depois que depois que eu cruzei a linha dos 50, né? Eu entendi que os 50 são os novos 30, né? Assim pode. Então, assim, aí eu... Esse é o entendimento. São 50 são os Então, novos você 30. vê, a gente está caminhando para o final do nosso episódio, aí ele começa a resgatar no final os temas do começo, que é o quê? Não há tema, entendeu? É só a conta do improviso. É que eu cansei de falar de ar. Não, Desculpa. não, mas você sabe que eu preciso Agora fazer, eu vou fazer então. stand-up comedy. Então, olha só, antes de ir para o stand-up, a gente precisa fazer um agradecimento para a nossa equipe de trabalho, que foi Ele já no maravilhosa. finalzão, Já deu né? spoiler? A gente vai fazer, mas a gente faz agora. Vamos agradecer a toda a equipe da CIS, Gente, que não vocês assiste nossos episódios, mas a gente não fica magoado. assistem Não tem sim. problema. Né? Se a gente fizer uma chamada oral, todo mundo, exceto a Tatiana, vai ser reprovado. Né? Mas tá tudo bem, viu, equipe? Ó, tá gravado, tá registrado. Não tem problema, a gente assim agradece os serviços prestados, o carinho, Não, esse ano a eles foram colaboração. incríveis, mas Mais um assim, ano. Né? todo mundo produziu muito, se dedicou muito, trabalhou muito. A gente tem recebido elogios para todo mundo, assim, do nosso atendimento, sabe? Não tem um colaborador nosso, assim, que não tenha, em algum momento, tenha sido elogiado por um titular, ou mesmo pelo pessoal do ECAD, porque a gente troca muito com as equipes do ECAD, de outras associações. É muito legal porque assim é uma associação que ela é muito bem recebida onde ela estiver. Né? E os nossos colaboradores, a gente vê quando a gente vai para essas feiras como a Trends, que a gente leva todo mundo, né? Ou quase todo mundo, e é só abraço, sabe? Entre a gente com os nossos pares nas outras associações, com os nossos pares no ECAD. Então, eu preciso, em nome da operação, fazer um agradecimento ao meu time aqui, porque eles foram incríveis. Foi um ano em que a gente teve resultados em termos de produção excelentes. Assim. Então, meus amores, olha, a gente ama vocês e para 2026 vamos se lascar um pouco mais, né? Todo mundo, Rio, Fortaleza, São Paulo, quem trabalha presencial, quem trabalha remoto, TI, apoio, mídias sociais, né? Tá aí os nossos parceiros de trabalho. Quem mais? Estou esquecendo de alguém, mano? Me ajuda aí. Acho que não, né? Porque é um agradecimento geral mesmo, de todo o coração. A Tatá, que Tatá, tadinha. A Tatá. Aliás, eu queria dizer uma coisa também. A gente teve, sinceramente, vamos ser matar a verdade na mesa. Ai, meu Deus. É muito difícil você receber elogio hoje de um concorrente. Muito raro. Muito raro. A gente recebeu 3. Parabéns aí pelo Simpódio, achei muito legal. Recentemente eu recebi um de um cara super importante no nosso negócio. Ficou e falou, caramba, vocês contrataram quem? Eu achei o máximo essa sacada do Simpódio. Falei, cara, nós contratamos o nosso brainstorm aqui, o nosso pessoalzinho. Na verdade, a ideia veio de dentro de casa. Não veio ninguém de fora. Né? Assim pode. E ganhamos elogios do programa, inclusive, até na Assembleia Geral da ECAD. Foi, é verdade. Bacana aí, assim, pode dar assim. Então, para quem está nos assistindo, quem nos assiste, quem vai passando o vídeo e vai ficando um pouquinho, vai ficando tudo, eu sei que podcast é assim, né? Às vezes você assiste tudo, às vezes você assiste só um trecho. Se você está exatamente nesse trecho, obrigado aí, os amiguinhos das coisas, que nos deram essa graça, dessa que é muito bacana. Que a gente é muito legal. Esse elogio, porque quem estiver ouvindo vai saber quem foi, né? Sim. Não vou dizer o nome aqui, porque quem estiver ouvindo vai saber quem foi, né? E a gente fica muito feliz. E um dia, quem sabe, a gente não evolui até para convidar. Eu acho que é uma coisa natural, mano. Eu falei isso até numa Assembleia do ECAD. Olha, eu ia adorar. Eu gostaria muito de receber, porque eu acho que a gente tem muito assunto em comum.
independente de a gente ter, aí vamos colocar uma aspas, porque é aspas, né? Porque a gente não é mercado, né? É um negócio, né? Existe. Então, existe uma questão de, né, associar, quero mais titulares para mim, quero mais para você, mas tirando isso, a gente está comendo remo. Ai, mas eu vou te falar, mano, a gente tem tanta lucidez, eu vejo, né? E tanto amadurecimento nas nossas relações institucionais, que eu acho que seria uma bobagem a gente ir por um caminho como esse, né? A gente sabe que existem aí alguns representantes de associação que têm uma voz muito forte, fala em nome de todos, né? Em tantas situações onde a gente precisa ser representado e às vezes a gente não pode estar lá, que seria uma injustiça não reconhecer isso, você entendeu? E uma aquele cara que ele não está de passagem. Isso a gente sabe muito bem quem são. Quem são as figuras que estão no direito autoral hoje que não estão de passagem? Exato. Quem conhece as figuras? É que tem causa de vida ali, exatamente, né? as pessoas que estão em causa de vida e outras que podem até estar transformando em causa de vida. Não significa, claro, que eu não estou dizendo que as que são um propósito, mas essas que têm um propósito de fato, elas têm um respeito maior, um carinho maior, uma admiração maior e um merecimento diferenciado, né? E a nossa é um espaço coletivo. Não, e a gente não assim, tem. É um coração aberto para eu acho. Aliás, eu sempre falo isso, essa questão de falar hoje o sistema de gestão coletiva, unificado, a gente pode se orgulhar muito da gente ter muita influência. Nessa maneira de endereçar, né, de falar. Plantou mesmo. Claro que está na lei, claro, mas antes de estar na lei... Era uma coisa cultural. A gente sempre teve a cultura de que todos somos um. Nasce. Isso. A gente sempre implantou essa cultura do todos somos um. Foi um pouco difícil de algumas pessoas aceitarem, mas ao longo do tempo e com o próprio advento da legislação que unificou o sistema de uma forma regulatória. Deu uma amarrada, né? Amarrou que já estava amarrado, né? Passou um nó cego ali. Você já tem essa questão, então assim, você pensa que disso, né, a gente acaba tendo um orgulho de saber que a gente estava no caminho certo. Não, e você encontra nessas pessoas parceiros de trabalho, parceiros de objetivo, parceiros de causa. Eu acho que é muito bom, é muito saudável para o sistema que a gente consiga reconhecer nos nossos pares a competência, a história. Eu tenho uma coisa, mano, e eu sei que você tem também, graças a Deus. Eu conversava sobre isso justamente com um colega de uma co-irmã com quem eu estive recentemente num evento, né? E eu falava, cara, a gente precisa respeitar a história das pessoas. A gente precisa respeitar a história do outro, né? E nós chegamos hoje, aqui onde estamos, num colegiado que envolve 7 instituições mandatárias de uma instituição, que é o ECAD, então são 8 instituições dentro de um sistema, e cada cabeça que está ali com um mandato, aquele que no final das contas, né, aquela pessoa que vai representar efetivamente aquele conjunto de titulares, como é quando você assina pelos titulares da SIM, como é quando o Roberto Mello assina pelos da Abramos, o Marcelo Castelo Branco pela UBC, o Marcelo Adonis hoje pela Socimpro, a Célia Madureira pela SICAM, o Islam Moraes pela SBACEM, o Marcos Vinícius pela AMAR, acho que eu não esqueci ninguém, né? No final, essas pessoas têm uma história de vida, de dedicação, cada uma delas tem o seu valor dentro da sua instituição e dentro do conjunto de instituições que representa a gestão coletiva. Então, eu acho que é de uma baixeza muito grande você ignorar isso, né? Quando você tem que olhar para tudo aquilo em que você falou, para tudo aquilo em que a gente é igual, para tudo aquilo em que a gente tem que fazer, para quando a gente precisa unir forças por uma causa em comum, como é hoje esse Golias que a gente está tentando aí derrubar com essa coisa da inteligência artificial. Então, é muito legal a gente ser uma associação que não tem nenhum tipo de amarra, né, para falar dessa forma. E eu me orgulho muito de fazer parte da Assim, porque a Assim é uma associação que não tem isso, cara. Né? Não tem. E a gente fala mesmo.
né, publicamente, em evento e etc. E as pessoas sabem que é E ver nas fotos do Instagram, só olhar nossas fotos de Instagram aí, então a gente está toda hora abraçado com os nossos pares, com os nossos colegas. E naquilo que a gente tem que defender o nosso titular, a gente defende. Eu acho que isso é o saudável, é o que faz a roda girar, inclusive. Né? Sendo uma competição leal, sendo um negócio onde você não pode ter, sabe, uma disparidade ali de regras, né, que você vai prejudicar realmente o outro, né, para poder você... Eu acho que tudo jogado dentro de um jogo que seja saudável é aquilo. No final, nos bastidores, os jogadores estão todos se abraçando, trocando camisa no final do jogo, e é isso, né? E é isso, gente. Legal. Para finalizar, então, né, fica aí o convite para vocês voltarem conosco em 2026. Eu queria também fazer um agradecimento aí, já que a gente está falando desse assunto, a todas as associações co-irmãs, né, pelo empenho que tiveram ao longo do ano, todas juntas aí unidas por um propósito, né, a questão da inteligência artificial, todas as outras questões. Agradecer ao ECAD, a todos os executivos do ECAD pelo empenho, parabenizar todas as associações que estão crescendo, que estão conseguindo fazer o seu trabalho de uma forma correta, honesta. É um mercado muito difícil, então parabéns a todas vocês, parabéns ao ECAD, foi um ano de números significativos. Muito orgulho de participar disso, de ser uma parte disso, né? E fica o convite para que todos, né, voltem conosco aí. As nossas gravações voltam depois de janeiro de 2026, a gente vai deixar certinho. Não esquece de seguir o nosso canal, e lá no nosso Instagram, Assim Associação, dá um like, segue aqui, se inscreve no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, Assim Associação, começa a nos seguir, para você ter bastante informação, está mais próximo da gente, se você é associado, se você é de outra associação, se você é do ECAD, se você é curioso, se você é interessado, não importa. A casa está aberta. É isso aí. Boas festas, feliz ano novo, feliz Natal. Ai, gente. Tenhamos um ano de 2026. Amém. Melhor ainda. Mano, valeu. Meu, te amo, cara. Ai, gente, aqui a gente vai chorar daqui a pouco. Foi bom demais, Mani. Pra caramba, viu? Tchau, gente. Até ano que vem.